As eleições municipais desse ano têm a marca do ineditismo, né? Consolidado, né? São as primeiras realizadas sob um governo de ocupação, né? Um governo de ocupação neofascista, eu diria, né? Que é esse governo do Bolsonaro, e são eleições que ocorrem no meio dessa trágica pandemia do coronavírus, né? Que já matou milhares de brasileiros, mais de 150 mil brasileiros, que evita aglomerações, que deveria pelo menos evitar rigorosamente aglomerações, que encurtou o próprio calendário eleitoral, em certo sentido. Então, é uma eleição muito difícil, né? As próprias pesquisas de opinião estavam sendo feitas remotamente, né? Agora é que algumas começam a ir para a rua, né? Então, qual é a validade dessas pesquisas feitas com internet, né, que atinge uma parcela da população? Então, uma eleição com muitas incógnitas, né? Dizem que a eleição só começa, qualquer uma só começa a partir do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, que de gratuito não tem nada, né? Isso teve início a semana passada, dia 9, né? E agora também começam a aparecer as primeiras pesquisas já pegando capitais, né, as principais cidades. Estou tentando entender o que vai rolar nessas eleições, se é que é possível já indicar alguma coisa, né? Quais são as principais tendências, quais são os fatores decisivos nessa eleição. Para responder essas perguntas, resolver minhas angústias, né, eu convidei, pedi um bate-papo, uma figura que eu conheci mais recentemente, quer dizer, leio há muito tempo, sempre acompanho o que escreve, né, mas conheci mais recentemente no curso do Centro de Estudos de Mídia Barão de Tararé, né, que é o sociólogo Marcos Coimbra. O Marcos Coimbra é presidente do Instituto Vox Populi, né, que é um instituto que realiza pesquisas há 35 anos, né, 35 anos, desde o processo de redemocratização do Brasil, né. O Marco Coimbra é uma pessoa que vem para a polêmica, enfrenta, não foge do bom debate, né? Não vacila, tem suas opiniões e briga por suas opiniões, né? É articulista de vários veículos, né? Cito aqui, eu acompanho sempre na revista Carta Capital, né? No jornal Correio Brasiliense também escreve, no site Brasil 247, ou seja, né, coloca suas opiniões, vem para o debate político. Então, convidei o Marcos para tentar me ajudar a resolver essas dúvidas, essas angústias. De cara, já agradeço você ter aceitado, sei que você está num corre-corre infernal, e já vou direto para a primeira pergunta. Na sua opinião, Marcos, quais são as principais tendências dessa eleição? A mídia, principalmente essa mídia monopolista, tem falado que o bolsonarismo não vai vingar nessas eleições, né? Que as esquerdas não vão se recuperar nessas eleições, né? Se dependesse dessa mídia monopolista, as esquerdas estariam fora do planeta Terra, e que essa eleição é a eleição do centro, é a eleição do que eles chamam de centro, do centro liberal, né? Que é a eleição que volta com força os partidos de centro que foram batidos. Queria ouvir tua opinião. É isso mesmo? Essa é uma eleição do centro? O que você está vendo como tendências, já pelo que você sente das pesquisas, dessa eleição municipal? Mais uma vez, brigadão por você ter topado. Você mesmo pelo convite. É sempre bom bater papo com você, então estou satisfeito de estar aqui. Eu acho que a primeira coisa importante a chamar a atenção é que nós vamos fazer a eleição. E isso, num país como o Brasil, em si, é uma coisa positiva. Todo mundo sabe que nós passamos o século XX, fundamentalmente, em período de ou ditadura declarada, ou regimes políticos de alta limitação à participação popular. Então, é sempre bom fazer a eleição. Acho que nós vamos fazer a eleição agora, no dia 15 de novembro, em condições muito limitadas, muito precárias. Então, é difícil tirar conclusões a respeito do que está acontecendo com a sociedade brasileira neste momento e o que nós temos pela frente, porque, conforme você anunciou,
nós estamos num momento em que a discussão nacional é tão maior, tão mais importante que a situação específica da prefeitura daqui, dali ou da acolá, que a verdadeira eleição importante é a de 22. Não é esta que nós vamos fazer agora, que eu, sinceramente, eu diria que é muito mais uma eleição para manter o calendário e a rotina democrática. Isso não é pouco. Num país como o Brasil, então, quer dizer muito, mas quer dizer pouco mais do que isso. Quer dizer, as administrações municipais estão muito mal avaliadas, de uma forma geral, pelo país afora. Isso tem a ver com a situação de intensa, vamos dizer, desorganização do setor público, que vem desse desmonte da política pública brasileira, que começou no impeachment da Dilma, atravessou com muita ênfase o governo do Temer, e que agora cresceu. Então, nós já estamos, em 2020, no quarto ano desse desmonte, considerando que o impeachment foi em 2016. Então, tá tudo mal no Brasil. A única coisa que está bem é que tem cada dia mais bilionário. E cresce a fortuna dos bilionários brasileiros numa velocidade chinesa. A única coisa que dá certo no Brasil é o dinheiro caindo no bolso dos bilionários, e cada vez mais, e gente ficando bilionária em tudo quanto é lugar. 100, 150, 200, 300 pessoas, num país de 200 milhões. Então está tudo mal no Brasil. Os governadores vão mal, os prefeitos estão terminando, esta geração de prefeitos está terminando seus mandatos, na grande maioria dos casos, com pouquíssimo resultado para botar na mesa. De um lado, e no plano político, esse desmonte do setor público coincidiu, foi acompanhado de uma agressiva campanha contra o sentimento, vamos dizer, contrário a esse processo. A grande vítima desse processo no plano político foi a esquerda brasileira. Então, nós estamos fazendo uma eleição que acontece no quarto ano de um intenso processo de agressiva desconstrução do pensamento, das organizações e do sentimento de esquerda no Brasil. Satanização dessas forças mais progressistas, populares no país. Quem era contra o que estava acontecendo na economia, na administração pública, na saúde, na educação, no meio ambiente, passou a ser demonizado. Então, tem alguma surpresa que a esquerda esteja mal nesta eleição? Nenhum. É a consequência de uma intensa guerra política movida contra essa parte da opinião pública brasileira, do sistema político, do pensamento brasileiro. Essa campanha agressiva inclui a grande imprensa que discorda da falta de educação e dos maus modos do senhor Bolsonaro, mas fundamentalmente subscreve aquilo que está sendo feito na economia, e ao que parece, em todas as áreas, porque as críticas são sempre limitadas. Troca um idiota na educação por outro, está tudo bem. Troca um idiota no meio ambiente por outro, que está tudo bem. Sem que seja discutida, de fato, o que está sendo desfeito, não é apenas feito de diferente, está sendo desfeito. Então, a esquerda não está bem. Agora, o que tem de positivo é que pelo que nós estamos
podendo antecipar da eleição pelas pesquisas, o bolsonarismo está muito mal. O bolsonarismo não conseguiu se apresentar como um movimento político com qualquer capacidade de organizar uma parcela expressiva da opinião pública brasileira. Existe uma torcida no eleitorado de direita para que o Bolsonaro dê certo, afinal de contas são pessoas que votaram nele lá em 2018, que sempre foram contra a esquerda, contra a PT, contra Lula, contra PCdoB, contra Brizola. É uma parte da população brasileira que sempre foi de direita. E essa parte torce para o Bolsonaro dar certo, porque não tem saído. Não surgiu nada contra a esquerda com capacidade de expressão popular. Existe hoje o Bolsonaro com seus 30%, que é o que está aparecendo aí mesmo nesse momento em que ele acaba de gastar centenas de bilhões de reais para, assim, vamos dizer, vitaminar a sua imagem, porque a essa altura, considerando tudo que o governo não fez no enfrentamento da Covid, nós temos que aliás, acreditar no que ele próprio diz. A ideia de manter, por exemplo, o auxílio emergencial daqui para frente é exclusivamente para comprar o apoio da parte mais vulnerável da sociedade brasileira. Então, tem esses 30%. Nas pesquisas feitas nas capitais, a maior parte delas, a reprovação ao Bolsonaro é da ordem de 40%, 50%, 60% de pessoas que dizem que o governo é péssimo ou ruim. Mas precisa de uma expressão para isso. Como é que essas pessoas vão votar? Elas não querem o bolsonarismo. Nos lugares onde o bolsonarista típico concorre, vai mal. Talvez a única capital brasileira em que um bolsonarista genuíno está bem nas pesquisas em Fortaleza. Em todas as outras, os candidatos que vão mal da direita até tentam pegar um pouco do que seria o apelo popular bolsonarista, mas vão mal. Crivella no Rio. E ele adota, né? Ele adotou o Crivella e adotou o Russomano, né? Adotou duas pessoas ligadas à Igreja Universal, inclusive, curiosamente. Ele adotou, né? Já que os candidatos propriamente bolsonarismo raiz não vingaram, né? Em lugar nenhum, a não ser lá em Fortaleza, que é um cara de ultradireita, policial militar, participou da greve da Polícia Militar lá, aquele famoso desfecho lá do Cid, do Ciro Gomes, brigando com a polícia na rua. Então, é o único lugar do Brasil em que algo parecido com o que aconteceu em 2018 está se repetindo. Então, por essa avaliação sua, então, bate um pouco com essa ideia de que a esquerda está fragilizada, porque só virou saco de pancada nesses últimos anos, principalmente da mídia, e essa direita, extrema-direita bolsonarista não se consolidou enquanto alternativa. Tá? Então, isso significa que está aberto um caminho para esse chamado centro ser o principal vitorioso nesse processo eleitoral de novembro agora. Digamos que sim, mas eu eu teria dúvida em considerar que isso reflete um fenômeno de escolha política efetiva. A verdadeira escolha política mais relevante para nós é a de 22. E eu não sei se a eventual vitória do Bruno Covas em São Paulo ou do Eduardo Paes no Rio, se é uma sinalização de que o eleitorado brasileiro busca esse perfil.
É muito mais a força dessas duas candidaturas, que eu considero favoritas, nas duas principais capitais brasileiras, não decorre de uma inclinação para o centro do eleitorado. Fundamentalmente decorre do bolsonarismo não ter conseguido se enraizar e da esquerda estar num momento de intensa fragilização. Então, as pessoas estão buscando figuras mais conhecidas, que fizeram administrações. A do Bruno Covas, em São Paulo, não é que encha os olhos de ninguém, mas também não é uma calamidade como é o Crivella, no Rio de Janeiro. Então, você tem situações em que é muito mais, vamos dizer assim, a consequência de um processo que vem de fora que fortalece essas candidaturas. Não é porque elas estão fortes, porque elas expressam o que o eleitorado quer. É porque elas estão ocupando um vazio criado, de um lado, pela falta de capacidade política do bolsonarismo, e do outro, deste momento de intensa fragilização da esquerda. E é assim que eu vejo. Não é uma escolha, é muito mais uma imposição da realidade, dos fatos. O eleitor tem que escolher alguém. E já que ele não quer bolsonarista e não enxerga as candidaturas de esquerda, a tendência é que ele vá para quem ele sabe que existe. O que pode, inclusive, indicar uma outra tendência interessante, mas isso vai ter que sentir, porque foi surpresa na eleição de 18. Na eleição de 18, vários candidatos que ninguém nem conhecia, cite-se aqui o Witzel, mesmo esse Gema, o Zema em Minas, né? Que ninguém nem conhecia, aquele bombeiro em Santa Catarina, aquele radialista no Amazonas, de repente, pum, bom, né? Pintaram, fruto de toda aquela crise política do golpe, né? Da prisão do Lula, né? Então foi o ano a eleição dos outsiders, né? Dos que são fora da política. Essa aqui parece que é o contrário, né? Os outsiders, até agora, estão outsiders mesmo, estão fora. É isso. É óbvio que nós vamos ter que aguardar, porque, como houve em 18, uma onda de 10 dias antes, uma semana antes, 2 dias antes, é possível que alguma coisa ainda possa acontecer na eleição municipal, em vários lugares. Mas eu, sinceramente, não estou raciocinando com isso, não, porque você vê que a matriz de onde poderia vir esse modo de escolher candidato, que é o próprio Bolsonaro, está muito mal. Nas capitais que estão sendo, cujos resultados nós conhecemos hoje, só tem uma ou duas em que o bolsonarismo tem uma aprovação significativa. A imensa maioria dos lugares está nessa casa de 30 ou menos. Um pouco um assunto que você já tratou de raspão, mas que eu queria te ouvir mais, me aprofundar um pouco mais. Que é isso, todo mundo diz que a eleição municipal é eleição território, é para discutir o buraco na rua, é para discutir a segurança no local, é para discutir a escola, o posto de saúde, é uma eleição muito vinculada ao concreto, né? Muitos têm falado, porém, que essa eleição, em função do bolsonarismo, em função dessa excrescência na política brasileira, que essa eleição ela vai ser mais nacionalizada, mais politizada. Se você fosse aconselhar um candidato, né, majoritário, você diria para ele tratar mais dos temas nacionais ou mais dos temas locais? Essa vai ser uma eleição mais local, como são as municipais, ou é uma eleição mais politizada, mais nacional? Qual a tua percepção? Se eu tivesse que dar alguma sugestão para os candidatos de esquerda, é nacionalismo. Até porque os candidatos de direita, de centro e de direita, não vão querer nacionalizar. Porque é muito difícil você encontrar argumentos
que defendam o governo do senhor Bolsonaro. É uma calamidade em praticamente todas as áreas. Então, quem que vai defender? Vai defender o quê, exatamente? E o que pode ser defendido do bolsonarismo no plano municipal? Eu sou a favor da desestatização. Pois não. E como é que isso se expressa na eleição municipal? Então, a sugestão básica era radicalizar na nacionalização no plano para quem de fato é contra o Bolsonaro e tentar encontrar um argumento localista para justificar vamos dizer assim, a postura de colaboração com o governo federal. É isso que nós estamos vendo. Tem gente tentando se agarrar no Bolsonaro, mas, obviamente, que é muito mais para ver se consegue pegar alguma carona vamos dizer assim, na imagem de anti-esquerdismo, sei lá, do Bolsonaro. Agora, é difícil você pensar essas coisas numa eleição que, a rigor, não começou para a grande maioria das pessoas. Nós estamos há um mês da eleição, exatamente daqui a um mês, no dia 15 de novembro, e a imensa maioria das pessoas não está nem pensando nesse assunto, e seria extraordinário que estivesse pensando. É completamente diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos você tem lá uma eleição que vai acontecer na data marcada, tudo foi feito para que as pessoas não tenham que ir para as filas, para elas não ficarem se aglomerando em colégio, para elas poderem votar antecipadamente, para votar pelo correio. Nada foi feito no Brasil. A mecânica da eleição esquece, ignora que nós estamos num momento em que morrem 700 pessoas, 600 pessoas, todo santo dia. E a conta só aumenta. Isso se não houver um repique, com todo mundo sabe o que está acontecendo em outros lugares do mundo. Então, nós estamos fingindo que a rotina, de novo, a rotina é importante na democracia, mas nós estamos transformando a rotina no aspecto mais importante dessa eleição. O importante dessa eleição é que ela vai ser feita, apesar de tudo, apesar do enorme desinteresse da população, apesar das condições de saúde que, obviamente, não recomendariam fazer uma eleição normal, num momento anormal, entre outras coisas, sequer tivemos pesquisa nessa eleição. Então, é uma eleição, o importante dela é só que ela está sendo feita. O que ela significa, que vai querer dizer para frente, não sabemos. Entrando já caminhando para o nosso final, pegando mais essa questão dos instrumentos, eu gostaria de ouvir tua opinião sobre dois instrumentos, duas ferramentas que são uma que sempre foi decisiva na eleição e outra que está se mostrando decisiva em eleições recentes. Queria ouvir tua opinião seguinte: como vai ser o papel da televisão, do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão nessas eleições? Começaram na semana passada as inserções comerciais e os programas de 10 minutos, né? Muita gente diz que a televisão morreu, que a eleição de 2018 foi a morte da televisão, o Alckmin tinha um latifúndio e ficou em quarto lugar, medíocre, Bolsonaro não tinha nada e ganhou a eleição. Outros dizem que na pandemia é o contrário, a televisão ganha um peso muito maior. Queria ouvir tua opinião sobre televisão. E já emendando, também tua opinião sobre esse novo que já não é tão novo, que é o papel das redes sociais, né? Muita gente diz que hoje o que vale é rede social, né? Isso se expressou no Trump, no Brexit, em outras eleições na Europa, se expressou aqui no Brasil com Bolsonaro, que é essa rede de espalhar, né, fake news, mamadeiras de pirocas, e vai espalhando coisa por aí, gente acreditando. Então, qual a tua opinião? Qual o papel da televisão e das redes sociais? Mira, acho que todo mundo concorda. Nós já tivemos eleições quase que 100% influenciadas pela televisão. Toda a redemocratização no Brasil foi sob esse
efeito da televisão, debates em que o país parou para ver... Isso dava para sentir nas pesquisas, né? As pesquisas mudavam. E as pessoas, você sentia isso na rua, as pessoas conversando sobre o debate que tinha havido na Bandeirantes, ou o debate que ia acontecer na Record, no SBT, fora esse tal momento, o ápice do processo político brasileiro, que sempre foi o debate na Globo, pelo menos assim que a Globo vendia, se vendia nas eleições, se apresentava nas eleições. Isso vem caindo, acompanhando a perda de penetração da televisão. É claro que, no entanto, não existe nenhum modo do eleitorado conhecer os candidatos que seja tão amplo quanto a televisão. E é isso que nós estamos vendo nesta eleição. Agora que tem candidato em qualquer horário, em sessões, e tem os programas, é claro que isso tem algum efeito. É difícil dizer exatamente qual. Né? A juventude, basicamente, não vê mais televisão, o eleitorado, as faixas mais jovens do eleitorado, as classes médias de maior poder aquisitivo saíram da televisão aberta já tem algum tempo. Então, é claro que continua a ser uma mídia muito importante no processo de tomada de decisão eleitoral, mas a tendência é que diminua a cada ano. Nós, voltando ao caso americano, lá, como você sabe, não existe horário eleitoral, os candidatos têm que comprar tempo na televisão diretamente. Na verdade, quem paga o tal do horário eleitoral gratuito somos nós, né? Na forma de renúncia fiscal. É caro, é muito caro o horário eleitoral gratuito. Mas o fato é que lá as pessoas estão usando, as candidaturas usam, porque como elas compram exatamente a mídia que querem para falar com o público que desejam. Então, a televisão nos Estados Unidos está tão segmentada quanto as mídias eletrônicas modernas, rede social, internet direta. Então, noticiário na internet. Lá nos Estados Unidos, televisão você pode focar. Eu quero fazer um anúncio para que donas de casa latinas, para atingir donas de casa latinas. Como tem a rede de televisão voltada para esse público, a candidatura compra o espaço naquele canal, naquele horário, para falar com aquela pessoa que está lá vendo a televisão naquela hora, que ele sabe que está lá vendo naquele momento. Então, a televisão no Brasil ainda tem uma aspiração universalista, o que é incoerente com o movimento real em que a indústria está assumindo. Mas, enfim, é claro que esta eleição ainda vai ter a influência da televisão, mas de uma televisão que também tem que mudar. Também tem que se adaptar ao que é a sociedade hoje. E rede social, como as pesquisas mostram, é uma coisa que, para a imensa maioria da população, a imensa maioria da população não mexe com política na rede social. Não se informa, não troca ideia, não procura informação, não dialoga com ninguém no cotidiano. Usa a rede social para questões pessoais, para entretenimento, para ver filme, para trocar ideias sobre, sei lá, esse tipo de assunto. Culinária, como é que chama? Preparação, educação física, tem milhões de coisas que você pode fazer em rede social.
A população, a grande maioria da população não mexe com política em rede. Mas, quando chega na época da eleição, o cidadão comum quer saber mais para poder escolher. E aí a rede social passa. Twitter, isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos é uma coisa. Twitter é uma rede social de intenso uso político por um grupo muito limitado de pessoas. Quando chega na eleição, não, aí todo mundo vai procurar se informar. Por que foi especialmente eficiente a campanha milionária que o Bolsonaro fez contra o Haddad, usando ilegalmente rede social em 2018? Porque foi nos 15 dias finais. É lá que veio a mamadeira de piroca, que veio o kit gay, que veio no Brexit, veio a denúncia dos estrangeiros que estavam se aproveitando do dinheiro público, que precisava fechar as fronteiras. Nos Estados Unidos, as acusações contra a Hillary. É só na reta final, faltando 10 dias, 15 dias no máximo. Rede social política em rede social é para muito pouca gente, na maior parte do tempo. E é para muita gente quando chega na reta final. Ou seja, então, pelo que eu entendi, você diz, a televisão diminuiu o seu papel, mas ainda continua sendo o principal meio massivo. As redes sociais aumentam o seu papel, é um papel mais de submundo, mais de ataque, e é na reta final. É mais ou menos como você avalia. Para fechar, Marcos, você já citou umas 2 vezes essa questão da eleição nos Estados Unidos, né? Que é um negócio que está rolando, vai ocorrer agora, né? E que todo mundo diz, vai ter impacto no mundo, pelo papel do império no mundo, e vai ter impacto no Brasil. Nós temos aqui no Brasil um vira-lata sarnento que vive latindo, não é nem para os Estados Unidos, vive latindo para o presidente dos Estados Unidos, que é o Trump, né? Eu queria aproveitar, então, para fazer uma pergunta sobre essa eleição nos Estados Unidos. Estava meio fora do script, mas é um negócio muito interessante, né? Como que você está vendo essa eleição nos Estados Unidos? Quais as tendências, mas principalmente quais os impactos que isso pode ter aqui no Brasil? Essa eleição interfere no Brasil, né? O que você avalia? Emílio, eu acho que sim. Eu acho que nós vamos ter uma eleição que muito provavelmente vai marcar um momento de reversão de um fenômeno que há pouco tempo atrás parecia ter um dinamismo, uma inércia de expansão universal. Quem estava contra ia ser engolido por essa onda que mundo afora ia dominar as sociedades, a cultura, a política em muitos países do mundo. A expressão maior disso foi a eleição do Trump. Para nós brasileiros, às vezes é difícil imaginar quem é Trump para quem tem um mínimo de informação, bom senso, valores democráticos nos Estados Unidos. O cara é um Bolsonaro. É uma espécie assim, de fundo do poço. Robert De Niro diz que dá até vergonha de morar nos Estados Unidos tendo um presidente como aquele sujeito inescrupuloso, imbecil. É o caso nosso aqui. É claro que é vergonhoso para um brasileiro civilizado olhar na televisão, abrir o jornal e lembrar que é um cara igual ao Bolsonaro, que é o presidente do Brasil hoje, é um espanto. A mesma coisa nos Estados Unidos. Agora, a derrota do Trump, que é considerada assim, pura de 10 na opinião categorizada de quem conhece a eleição nos Estados Unidos, praticamente assim, uma chance em menos de 1 em 10 a possibilidade do Trump
derrotar o Biden daqui a 2 semanas. Então, a derrota do Trump é uma sinalização para o mundo inteiro. E quem no Brasil começou a dizer, não, é assim mesmo, é isso que está acontecendo no mundo inteiro, é provável que a consequência da provável derrota do Trump seja, não era bem isso, não. Isso foi uma, sei lá, uma anomalia no sistema político. Deu um curto-circuito, fez aquele explodiu uns barulhos para fora, mas não, a luz voltou. Sabe assim, quando você está em casa e acaba a luz, você não pode, sei lá, fazer as suas coisas do dia a dia, mas depois volta a luz, você diz, bom, tranquilo. Eu acho que é isso que a possível derrota do Trump, a provável derrota do Trump, vai ser para o mundo inteiro. E, claro, que no plano concreto e imediato, uma parte desse bolsonarismo mais imbecil, com esse cara do meio ambiente, o ministro das Relações Exteriores, vai ter uma dificuldade muito grande de ter uma convivência com uma liderança menos, vamos dizer assim, progressista que seja, é o Partido Democrata, com os seus valores, com o seu enraizamento social nos Estados Unidos, e que vamos dizer, e que marchou um pouco para a esquerda, exatamente em função do trumpismo. Então, hoje, o diálogo do governo brasileiro com o governo americano, Bolsonaro e Trump, é uma coisa. Outra, completamente diferente, é um governo democrata, mais para a esquerda, mais crítico em relação às questões de ambiente, de relacionamento norte-sul, de desigualdade social. Vai ser muito mais difícil para o bolsonarismo ficar cantando de galo, como, num certo momento, parecia. Lembra que o famoso ápice disso foi o Bolsonaro querer botar um desqualificado como filho dele como embaixador em Washington. Imagina se pudesse, num governo democrático, você botar um palhaço igual o filho do Bolsonaro para ser embaixador do Brasil. Muito bem, excelente. Você gostaria de acrescentar alguma coisa ou fechamos o nosso Boteco Mineiro? Foi muito bom conversar contigo. Estou feliz. Eu também fiquei muito feliz, Marcos. Adorei a conversa. E vou te pentelhar outras vezes para ir pegando suas opiniões, beleza? Com muito prazer. Te agradeço muito, viu, mestre? Bom trabalho aí, brigadão e até a próxima, tá? Obrigado, Miro. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um grande abraço.